Boa noite, veja no Brasil TV desta terça-feira, dia 19 de outubro. Estudantes e professores das escolas públicas da Bahia estão sendo testados contra a Covid-19. A Justiça afasta do cargo de prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro, do MDB. Ele é investigado por irregularidades na gestão da saúde. Uma jovem mantida em cárcere privado no Distrito Federal finge ligar para uma hamburgueria para pedir socorro à polícia. E ainda, o Brasil recebe pela primeira vez o Fórum Mundial de Bioeconomia, que discute estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável. É agora no Brasil TV. Com o retorno das aulas presenciais, estudantes e professores das escolas estaduais e municipais da Bahia começaram a ser testados contra a Covid-19. Quem tem os detalhes para a gente é André Silva. Olá, essa testagem começou ontem e segue pelos próximos 3 meses. Isso está sendo feito aqui em Salvador e também escolas que ficam no interior do estado. A meta é de que cerca de 180 mil funcionários e estudantes acima dos 13 anos façam os testes do tipo RT-PCR e também o teste rápido. A rede estadual conta com cerca de 900 mil estudantes em mais de 1.000 escolas. Os protocolos sanitários de uso da máscara, distanciamento social e higiene das mãos continuam sendo exigidos em todas as escolas. No primeiro dia de testagem, só nas escolas aqui de Salvador foram 472 coletas de amostras para este exame. O objetivo da ação é identificar, monitorar e isolar casos da Covid-19 na comunidade escolar. E nesta segunda-feira, ou seja, nesse comecinho de semana, a Bahia ultrapassou a marca de 50% da população com 12 anos ou mais totalmente imunizada contra a Covid-19. Andréa Silva, de Salvador, para o Brasil TV. A Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo anunciou a redução do intervalo entre as 2 doses da vacina da Pfizer de 8 semanas para 21 dias, valendo a partir de hoje. Mas nem todas as cidades da Grande São Paulo anteciparam a imunização da segunda dose. A capital, por exemplo, só vai começar esse novo esquema amanhã. A capital ainda não reduziu o intervalo entre as doses da Pfizer. A Secretaria Municipal da Saúde esperava por esse novo lote de vacinas, que só chegou hoje cedo e ainda vai para os postos. São 357 mil doses do imunizante. O governo do estado diminuiu o prazo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer de 8 semanas para 12 dias. Mas essa mudança depende de cada município. Na semana passada, o Ministério da Saúde disse que o intervalo entre as doses da AstraZeneca também seria reduzido de 12 para 8 semanas. Mas a Secretaria Estadual de Saúde ainda não fez essa antecipação. Segundo o governo do estado, não há doses suficientes. Apesar do governo do estado ainda não ter diminuído o intervalo entre as doses da AstraZeneca, como recomendou o Ministério da Saúde, algumas cidades do interior já fizeram isso. Moradores de Mirassol, Araçatuba e Rio Preto começaram a receber as doses com espaço de tempo menor. Aqui na capital, por enquanto, o pessoal vai ter que esperar. A gente até tentou ver se conseguia antecipar a segunda dose, mas a gente não conseguiu, porque a AstraZeneca não podia antecipar. São Paulo começou a usar a Pfizer no lugar da AstraZeneca no dia 13 do mês passado. Muitos postos da capital estavam sem o imunizante da Fiocruz. E o problema continua em algumas unidades. Hoje cedo, a Iris veio até a UBS Campo Grande, na região de Interlagos. Não sabia que a AstraZeneca estava em falta. Você me avisou, porque eu nem estava sabendo. Eles nem colocam nada ali avisando que não tem. Eu não estou sabendo de nada. Quem tomou a primeira dose da AstraZeneca não fica sem a imunização. O Leonardo veio e saiu vacinado com a Pfizer. Eu vim tomar a AstraZeneca, mas não tem mais, acabou, né? Foi provado que é possível pela ciência fazer essa intercambiabilidade, então vamos embora, vamos pra cima. Nesse outro posto, na região de Moema, tinha a AstraZeneca de manhã. A Luísa conseguiu tomar a dela. Eu sei que há um tempinho ela estava meio sumida, aí vou dar sorte que eu vou conseguir tomar aqui hoje. E é uma luta a gente conseguir, né? A gente vê um monte de gente que morreu por conta disso, então é emocionante. Assim como São Paulo, pelo menos outros 7 estados afirmam que estão aguardando a chegada de mais doses da vacina da AstraZeneca para conseguir reduzir esse intervalo entre as doses
para 8 semanas. Hoje, a Francis recebeu a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Ela completou a imunização antes do esperado. Porque se sente mais segura, né? Com a vacinação completa. A possibilidade de antecipação da segunda dose da AstraZeneca foi anunciada pelo Ministério da Saúde no fim de agosto. Mas somente alguns estados anteciparam a vacinação na época porque recorreram a doses remanescentes dos estoques anteriores. Foi o caso do Rio Grande do Sul e Pernambuco. Agora, o Ministério da Saúde diz que já concluiu o envio de 100% das doses de AstraZeneca necessárias para completar o esquema vacinal de toda a população adulta. Agora, pelo menos 3 estados passaram a orientar os municípios a seguir o intervalo de 8 semanas entre as 2 doses. Rondônia diminuiu na semana passada o intervalo para 28 dias. E pelo menos outros 7 estados afirmam aguardar o envio de mais doses da AstraZeneca para conseguir colocar o novo intervalo em prática. Em Curitiba, a prefeitura vinha antecipando as segundas doses de AstraZeneca conforme a disponibilidade, mas hoje começou a trabalhar regularmente com um intervalo de 8 semanas. Os moradores que tinham segundas doses programadas para as próximas semanas foram avisados das novas datas por aplicativo. Os 26 postos de vacinação em Curitiba estão movimentados nesta terça-feira. Além da antecipação da AstraZeneca, a cidade continua com a aplicação de segundas doses para quem tomou Pfizer e Coronavac. Para o infectologista da Fiocruz, Júlio Croda, entre os benefícios da redução do intervalo estão a antecipação da imunidade coletiva, que ajuda a proteger quem não pode se vacinar, e a queda de indicadores da pandemia. Atualmente, a maioria das pessoas que estão internadas ou eventualmente vão a óbito são de pessoas que não foram vacinadas ou parcialmente vacinadas, principalmente na faixa etária de adulto jovem, entre 18 e 59 anos. Antecipar essa segunda dose para 8 semanas vai garantir uma maior proteção e vai impactar ainda mais nos nossos indicadores, reduzindo hospitalização e óbito. Na cidade do Rio de Janeiro, o calendário das doses de reforço para os idosos continua suspenso. Enquanto isso, a Prefeitura pretende liberar o uso de máscaras em locais abertos já na próxima semana. Por enquanto, ela ainda é obrigatória. Mas em poucos dias a situação pode mudar na capital. A Prefeitura prevê para a semana que vem o decreto que libera os cariocas de usar máscara em lugares abertos. Eu acho que é muito cedo para o prefeito abrir isso aí. O uso de tirar a máscara já, a gente não sabe o que vem por aí ainda, né? A liberação do uso de máscaras em locais abertos não oferece risco se não houver aglomeração. Por isso eu recomendo que a pessoa leve a máscara e, se for aglomerar, use-a imediatamente. Lembremos-nos da Inglaterra, em que liberou de forma muito rápida o uso de máscaras, permitiu a aglomeração e hoje é o país da Europa em que aumenta o seu número de casos e de óbitos. A pandemia não acabou, temos que manter todo o cuidado possível. A Secretaria de Saúde argumenta que é seguro e que a liberação começa quando 65% dos moradores da cidade estiverem imunizados, com as 2 doses ou a vacina de dose única. O Rio tem o menor número de pacientes internados com Covid e a menor taxa de transmissão desde março do ano passado. É o melhor cenário epidemiológico desde o início da pandemia, o que vai dando cada vez mais segurança para a Prefeitura do Rio de Janeiro e diminuindo as medidas restritivas. A gente pede para que as pessoas, por enquanto, continuem utilizando máscaras, tanto em ambientes abertos quanto em ambientes fechados, mas na próxima terça-feira, ou quando a gente alcançar 65% de cobertura para a população total e 80% da população adulta, a gente pode já começar a pensar na retirada das máscaras em locais abertos. O governo do estado ainda não disse se concorda ou não com a Prefeitura do Rio. Se não acompanhar a decisão, o uso da máscara continuará sendo obrigatória tanto nos ambientes fechados quanto nos abertos. O Ministério Público do Estado e a Defensoria Pública Fluminense alertam que, pelo entendimento do STF, estados e municípios têm autonomia para decidir sobre as regras sanitárias contra a Covid. A capital ainda enfrenta desafios. O maior deles agora é a falta de vacinas. Eu vim tomar a AstraZeneca, só que não tem, né? Aí eu tomei a da Pfizer mesmo, porque a maioria dos postos não está tendo. Aí
pode tomar, eu tive que tomar logo, né, para não ficar sem tomar. A dose de reforço para os idosos continua suspensa. A previsão é voltar com a aplicação depois de amanhã, na quinta-feira. A gente conta agora que a Justiça de Mato Grosso afastou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB. Ele é investigado pelo Ministério Público por ter feito contratações irregulares para a área da saúde durante a questão do coronavírus na capital mato-grossense. Boa tarde, Marcelo, para você e para todos. O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, ele foi afastado de suas funções hoje após determinação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que atende a um pedido do Ministério Público, que tem como base provas encontradas no processo de investigação de possíveis irregularidades na Secretaria Municipal de Saúde. Hoje pela manhã, policiais foram até a casa do prefeito e entregaram a ele a notificação de afastamento das funções públicas. Cumpriram no endereço um mandado de busca e apreensão. Além do prefeito, a operação tem como alvos a primeira-dama, Márcia Pinheiro, a secretária adjunto de governo e assuntos estratégicos, Ivone de Souza, e o chefe de gabinete, Antônio Monreal Neto. Todos foram afastados de suas funções e o chefe de gabinete preso temporariamente. O prefeito Emanuel Pinheiro diz que vai recorrer da decisão da Justiça e que está à disposição das autoridades para esclarecimentos dos fatos. A primeira-dama, Márcia Pinheiro, afirmou que ainda não tem conhecimento sobre o teor da investigação do Ministério Público e que também está à disposição das autoridades. A defesa do chefe de gabinete, o Antônio Monreal Neto, afirmou que está se inteirando do caso e que, quando tiver essa manifestação, vai se pronunciar, mas que vai recorrer da prisão. Nós não conseguimos contato com a secretária adjunta do governo e assuntos estratégicos, a Ivone de Souza, e nem com o ex-coordenador de gestão de pessoas da Secretaria de Saúde de Cuiabá, o Ricardo Aparecido Ribeiro. Um homem de 45 anos foi preso em São Paulo suspeito de estupro. A vítima é uma criança de 9 anos no interior do Sergipe. Em uma ação conjunta da Polícia Civil de São Paulo e a Polícia de Sergipe, foi preso na noite desta segunda-feira, na capital paulistana, um homem suspeito por estupro de menor e armazenamento de material infantil pornográfico. Os crimes foram cometidos na cidade de Estância, na região centro-sul do estado. Ele foi preso quando voltava para casa depois de um culto religioso. O homem de 45 anos confessou o crime e justificou este ato como erros do passado. Ele é pernambucano, mas morava em Estância e estava foragido em São Paulo. As investigações iniciaram no ano de 2020, a partir de denúncia dos pais da vítima de estupro de apenas 9 anos. Após levantamentos, constatamos que essa criança sofria abusos desde 6 anos de idade. Após perícia da SSP, ficou constatado que o armazenamento de material pornográfico com imagens e vídeos de crianças entre 2 e 4 anos. Ele escondia todo esse material dentro de um programa específico do computador. Ainda não existe uma data de quando o suspeito será transferido para Sergipe, mas assim que chegar, vai prestar depoimento à delegada de Estância e será encaminhado para o sistema prisional do estado. Ele pode pegar até 18 anos de prisão. E uma mulher que estava sofrendo violência sexual no Distrito Federal fingiu ligar para uma hamburgueria para pedir socorro à polícia. A ligação era um pedido de socorro. Polícia Militar Emergência. Oi, é da hamburgueria? Oi? É da hamburgueria? Acabei de te falar que é da Polícia Militar, senhora. Eu sei. E a senhora... Só um minutinho. A senhora mora onde? Muita fome aí? Sim. Eu vou pedir uma urgência aí pro seu pedido, tá? O policial militar que atendeu a ligação percebeu que a mulher estava nervosa e entendeu que se tratava de um pedido de ajuda quando ouviu o agressor falando com ela em tom de ameaça. O elemento estava falando de forma meio agressiva com ela. Fiz a ocorrência, relatei que ela estava muito tensa e encaminhei e pedi urgência. A vítima é uma mulher de 19 anos, o agressor, um homem de 32. O caso aconteceu aqui em Samambaia, região que fica a 30 quilômetros do centro de Brasília. A polícia militar contou que quando chegou ao local, a vítima estava aos prantos. Ela disse que era amiga do agressor
e que foi para a casa dele no sábado. A partir daí, foi impedida de sair da casa, ter contato com outras pessoas e foi obrigada a ter relações sexuais com ele. O homem foi preso em flagrante e autuado por estupro e cárcere privado. No ano passado, foi registrado um chamado de violência doméstica por minuto no Brasil, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Esta advogada reforça a importância da denúncia. A violência doméstica é esse mal que ainda permeia a nossa sociedade. O 190 recebeu, só no ano passado, quase 700 mil denúncias de violência doméstica. A denúncia é super importante para a vítima e para toda a sociedade. Somente com a denúncia o Estado pode agir em defesa da vítima. A defesa do homem negou todas as acusações. A Polícia Federal prendeu uma quadrilha suspeita de contrabando, falsificação de cigarros e trabalho escravo no Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Matheus Felipe tem as informações para a gente, direto de Porto Alegre. A Polícia Federal prendeu 24 pessoas suspeitas de contrabandear e produzir cigarros no Rio Grande do Sul, no Paraná e também em São Paulo. E identificou 18 paraguaios que, segundo a investigação, eram obrigados a trabalhar para a quadrilha em condições análogas à escravidão. Na região metropolitana de Porto Alegre, os policiais apreenderam 20 mil caixas de cigarros numa fábrica clandestina. A estimativa é de que o local eram produzidos 10 milhões de maços de cigarros por mês, avaliados em 50 milhões de reais. Os cigarros falsificados com marcas paraguaias abasteciam pontos de venda no Uruguai e no Rio Grande do Sul. Na operação também foram cumpridas ordens judiciais para sequestro de veículos, imóveis e contas bancárias dos criminosos. A Receita Federal também participou da ação, acompanhada pelo Ministério Público do Trabalho e por servidores do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. A Polícia Federal fez uma operação contra uma associação criminosa formada por servidores públicos municipais e integrantes do Poder Legislativo que teria praticado crimes eleitorais e contra a administração pública nas eleições municipais em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. Oi Marcelo, boa noite para você e a todos que nos acompanham. 7 mandados judiciais de busca e apreensão foram cumpridos hoje em Corumbá. Os agentes apreenderam documentos, 2 armas e munições. Pelo menos uma pessoa foi conduzida até a delegacia. Essa operação policial investiga uma associação criminosa que comprou votos nas eleições municipais de 2020. Servidores públicos da Prefeitura e membros da Câmara Municipal estariam envolvidos no esquema. Essa operação recebeu o nome de Mercês, palavra em latim que significa troca de favores. Segundo a Polícia Federal, esse seria o modo de atuação dos alvos da investigação, que usariam a máquina pública em troca de apoio políticos nas eleições. A Polícia Federal não quis dar nenhuma informação sobre os alvos da operação porque o processo está em segredo de justiça. Por meio de nota, a Prefeitura de Corumbá disse que não foi comunicado oficialmente, mas que está à disposição das autoridades para esclarecimentos. Já a Câmara Municipal disse que a investigação não tem nada a ver com a instituição, mas como tem vereador envolvido, a Câmara disse que aguarda a justiça e acata o que a justiça determinar. Em São Paulo, a polícia procura por criminosos que roubaram nada mais do que 42 vans no estacionamento de uma concessionária que fica na zona sul da capital. Imagens de câmeras de segurança mostram mais de 15 vans passando pela Marginal Pinheiros na madrugada de segunda-feira. O roubo foi por volta das 3 da manhã ali perto, na Avenida João Dias. Bandidos armados entraram com um furgão no estacionamento de uma concessionária e renderam um controlador de acesso e mais 2 clientes. As vítimas foram presas neste container e disseram que ouviram vários carros chegando logo na sequência. Segundo elas, os criminosos vieram nesses veículos, pegaram as chaves das vans e fugiram. Ao todo, 42 vans avaliadas em 7 milhões de reais foram roubadas. Ontem à tarde, os policiais conseguiram recuperar 23 delas. 15 estavam neste lava-rápido, na região da República. Os agentes fizeram a perícia nas vans para encontrar pistas da quadrilha. O estacionamento onde as vans foram roubadas não tem câmeras de segurança. E hoje cedo, ele funcionou normalmente. Em São Vicente, na Baixada Santista, bandidos com fuzis bloquearam a rodovia Manuel da Nóbrega para roubar uma praça de pedágios. Eles estouraram um cofre da concessionária e fugiram de barco.
Peritos da Polícia Civil e de equipes especializadas que vieram da capital analisaram o local do assalto e coletaram material que pode ajudar na investigação. O crime foi de madrugada. Por volta das 4 horas, motoristas que seguiam pela Padre Manoel da Nóbrega foram surpreendidos com a rodovia bloqueada. Bem próximo da praça de pedágio, 2 carros atravessados na pista foram incendiados pelos criminosos. Os caras estão roubando o pedágio aqui, ó, tudo armado de fuzil. A quadrilha colocou fogo nos veículos para impedir a passagem da polícia. O alvo era o cofre da concessionária que administra a rodovia e fica neste prédio ao lado das cabines de pedágio. Foi acionado os meios, as viaturas do policiamento rodoviário, do 2º BAEP e outros batalhões de polícia territorial iniciaram o cerco, pelas rodovias dos 2 sentidos, mas na chegada aqui os indivíduos já tinham se evadido. Os criminosos chegaram de barco pelo rio que fica às margens da rodovia. O Rio Santana corta as cidades de São Vicente e Cubatão. Segundo a Polícia Civil, eram 5 homens armados. Eles cortaram a grade que dá acesso ao terreno, fizeram funcionários reféns e usaram explosivos para abrir o cofre. Foram pelo menos 3 explosões. Em uma delas, as portas de acesso ao prédio foram arrancadas. Na parede, marcas de tiros de armas pesadas. O pedágio da Padre Manoel da Nóbrega liga a área continental de São Vicente a rodovias que dão acesso à capital e também às cidades de Guarujá e Cubatão. Segundo informações apuradas pela nossa equipe, os bandidos levaram R$170 mil. Imagens do circuito de monitoramento da empresa gravaram toda a ação. A polícia disse que já tem essas imagens, mas por enquanto elas não serão divulgadas. Veja a seguir, produtores rurais esperam aumentar os lucros com a suspensão até o fim do ano da cobrança de impostos na importação do milho. Brasil TV está de volta e a gente fala do Fórum Mundial de Bioeconomia. Pela primeira vez o Brasil recebe esse evento. Os organizadores escolheram Belém, que fica no coração da região amazônica, para discutir estratégias para o desenvolvimento econômico sustentável. O evento reúne pesquisadores, representantes de governo, grandes empresas e empreendedores locais. No debate, os caminhos para garantir o desenvolvimento econômico, preservando o meio ambiente. O fórum também abriu espaço para a exposição de projetos locais, como este aqui, que desenvolve vários produtos utilizando o caroço de açaí que é jogado fora diariamente. Tem copo, placa para construção civil e até escova de dente. A bioeconomia é o conjunto de atividades que utilizam recursos naturais renováveis na cadeia produtiva. O processo prioriza a conservação do meio ambiente e a geração de renda em comunidades da floresta. Aqui no Brasil, segundo o BNDES, a bioeconomia movimenta cerca de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. O relatório final do fórum, que termina amanhã, será levado para a Conferência do Clima, a COP26, que será realizada na Escócia no fim deste mês. Tila Lima para o Brasil TV. O governo federal suspendeu até o fim do ano a cobrança dos impostos PIS e COFINS na importação de milho. Isso deve diminuir o preço da ração animal. Em São Bento do Una, no agreste de Pernambuco, uma empresa do setor de avicultura espera economizar inclusive R$2 milhões por mês na compra de ração e, com isso, evitar um reajuste no preço final para o consumidor. Quando se fala em produção de ovos, São Bento do Una, aqui no agreste, é o maior produtor do Norte e Nordeste. Os avicultores da cidade estão mais aliviados. É que o governo federal decidiu isentar temporariamente a cobrança de 2 impostos da importação do milho, o PIS/COFINS. Só aqui nessa granja, a medida vai gerar uma economia de R$500 mil por semana. Foi suficiente para nós termos uma melhor condição de produção de ovos? Ainda não. Precisamos lutar por outros incentivos, porque hoje a maioria da base da ração, da base da produção do ovo do nosso país, a soja,
e outros implementos nutricionais, eles são taxados em cima do dólar, né? E a gente está tendo um grande aumento desses insumos. A cobrança destes impostos tem como destino o financiamento da Seguridade Social. E zerar esses tributos impacta diretamente na cadeia produtiva e em insumos de grãos como o milho, usado e muito no setor da avicultura. A medida vai ajudar os avicultores a comprarem o milho de outros mercados fora do Mercosul, melhorando assim o abastecimento interno e até mesmo a estabilidade no preço da carne do frango e dos ovos. A nossa luta ela é realmente para ter um custo melhor, para que a gente não precise passar esse preço para o consumidor final, esse custo mais alto. O Brasil TV fica por aqui, outras notícias no Jornal Nacional, 8h30 pelo horário de Brasília. Boa noite e até amanhã.